Olha o time que vai entrar em campo diante do Racing do Uruguai nesta terça-feira na Neoquímica Arena. É bom, hein? É bom. A gente fala que o Corinthians tem algumas dificuldades de elenco, em termos de reposições, alternativas, precisa fazer uma janela no meio do ano, mas quando a gente vê esse time que vai entrar em campo na terça-feira, você pensa assim, cara, do 1 ao 11 tem pouco reparo a fazer. Até pelo crescimento de alguns jogadores, pelo encaixe de time que o Antônio vem construindo. O que pode pesar é mais uma mudança tática, né? É um jogo, é um estilo, é um sistema diferente do que ele vem adotando. Vamos lá. Apuração do Luiz Fabiani, da Rádio Itatiaia, de que o meia Igor Coronaro treinou entre os titulares na vaga de Ángel Romero para esse jogo contra o Racing. E aí nós teremos uma diferença, né? Porque o Romero realmente está numa fase muito ruim, o Romero que tanto ajudou o Corinthians, né? No final da temporada passada, começo dessa também, vinha bem, fazendo gols, fez aqueles 2 gols contra o Nacional do Paraguai e de repente parou de jogar. E não é que ele parou de fazer gols, mas continuou dando assistências e tal. Acho que ele foi prejudicado em determinado momento, quando o Yuri ficou fora do time e ele foi escalado na referência e ele não consegue jogar por ali. Aí acabou sendo sacrificado, digamos assim. Mas ele está há 11 jogos sem balançar a rede. E é um cara que vive disso, né? Atacante. E a gente sabe que o Romero também se entrega em outras valências, mas nem isso ele tem conseguido. O Romero, lamentavelmente, tem se tornado uma figura nula nos últimos jogos. Ele não tem colaborado. Muitas vezes tá batendo cabeça, tá perdido lá. O Wesley tem sido importante, o Yuri nem se fala. O Pedro Raul também tem recebido poucas chances e tal, mas o Romero, cara, o Romero desapareceu. E aí, o Igor Coronado surge como um cara que a gente já sabia da qualidade, do alto investimento e da possibilidade dele ser titular do time. Só que hoje, como é que você tira o Rodrigo Garro? Eu sei que tem algumas pessoas que até contestam o Garro, poxa, mas ele não faz gols, ele só vive daquele gol lá contra o Palmeiras no derby, ele não dá tantas assistências. Bom, eu tenho um olhar um pouquinho mais amplo, até já falei com vocês sobre isso nas lives e nos vídeos aqui. Eu acho que o Garro é um cara super importante, pela dinâmica que ele dá para o meio campo. Ele é um armador que está buscando o tempo inteiro pifar jogadores e quando ele não pifa, ele faz a chamada pré-assistência, né? Que não entra muito na estatística. Alguns sites até já estão colocando a pré-assistência, né? Porque às vezes né? O cara faz todo o trabalho, né? Aí chega num cara que dá o passe pro gol e o cara não contabiliza para a estatística o cara que fez todo o trabalho de puxar a bola, de carregar a bola desde lá de trás. O Garro é um cara que se desloca muito, que não desliga do jogo, é muito envolvido com o jogo. Não é aquele meia que pisa na bola, bota a mão na cintura e fica olhando o jogo e se a bola não vem no pé dele, ele não joga. Não é esse. O Garro não é esse cara. O Garro é um cara, de novo, muito envolvido com a partida. Eu gosto do Garro. E eu não tiraria o Garro. Porque acho que em algum momento ele pode dar pifar um companheiro, pode cobrar uma falta, pode fazer um arremate. Mas o Igor Coronado, a gente sabia que ele, em condições físicas ideais, na pressão 12/8, legal, bacaninha, ele ia jogar. E foi visível a diferença do futebol saudita, ou do futebol do Catar, do futebol dos Emirados Árabes, do futebol de Malta, por onde ele passou, para o futebol brasileiro. É um brasileiro que nunca jogou aqui. E aqui a pegada é diferente, gente. Em termos de calendário, em termos... Eu já falei para vocês, o Lucas Moura, do São Paulo, um jogador de Champions League, falou, olha, a gente teve que mudar a preparação física, eu tive que mudar minha dieta, porque eu tive lesões que eu nunca tive na vida, lesões musculares, que é uma questão de carga mesmo, né? de força. E o Igor sentiu esse baque, deu para perceber. Mas a adaptação ela vai acontecendo, né? Então, nos últimos jogos, ele já tem jogado mais minutos. E quando ele entra, cara, é impressionante. Eu tenho um amigo meu, jornalista lá de Porto Alegre, o Zé Alberto Andrade, da Rádio Gaúcha, que ele sempre usou uma expressão para determinar o craque, né? O jogador qualificado, que é o que eu vou dizer para vocês agora. Quando o Coronado toca na bola, a bola muda de cor. Você sente que tem uma coisa diferente ali. E não estou dizendo que ele é o Messi, não é isso, mas é diferente, gente. Ele tem um refino tático, ele encontra companheiros, ele tem uma distribuição de jogo que é, muitas vezes, sem ter a intensidade do Garro, mas do tapa, sabe? Aquele cara que ele sim joga um pouquinho mais posicionado, mas quando ele dá o toque, você sabe que vem coisa boa. Esse cara tem que jogar. E aí, saindo o Romero, entrando o Coronado, muda a configuração, porque aí você tem, olha que meio campo, hein? Ranieri, Bidon, Garro e Coronado, com 2 atacantes, Wesley e Yuri. Aí resta saber, o Coronado vai jogar aberto pela direita, como jogava o Romero, o Coronado vai jogar numa espécie de losango, deixa eu tô com a minha mesa tática aqui,
Estamos ao vivo, né? Para poder mostrar para vocês o losango. Seria o seguinte, deixa eu tirar os vermelhinhos aqui. E aí o losango seria o seguinte, né? Vamos lá. O Ranieri, o Bidon, o Garro, e aí, deixa eu pegar um número qualquer, um 11 que pode ser. Então, aqui, ó, você tem o Ranieri abrindo o meio-campo, o Bidon pela esquerda, Garro na direita e o Coronado aqui na ponta do losango, né? Figura geométrica aqui. Questão tática com o Wesley e o Yuri Alberto lá na frente. Imagino que seja assim, porque aí você tem, né, os médio apoiadores, né, você tem Bidon chegando, você tem Garro chegando, você tem Coronado chegando, ou seja, muita qualidade, capacidade de abastecer o ataque e aí priorizando aquilo que o time e que o técnico tem de melhor. Carlos Miguel no gol, já ia dizer Cássio, né? Olha a força do hábito. Fagner e Hugo, que vem crescendo bastante, né? A gente já falou sobre isso. Félix Torres e Kaká. E aí do meio campo para frente, Ranieri, Bidon, Garro, Coronado, Wesley e Yuri Alberto. Bom time, hein? O Corinthians joga uma final do grupo contra o Racing. O Racing é o líder com 11 pontos, o Corinthians o segundo com 10. Apenas o primeiro vai direto para as oitavas de final. Basta o Corinthians empatar. Porque se ele empata, ele, nos outros critérios, ele está superior em relação ao Racing. Ele tem mais saldo, ele tem mais gols marcados, em número de vitórias os dois estão igualados, então basta o Corinthians não perder. Se vencer, então melhor ainda, que passa em primeiro e despacha o Racing. Se empatar, vai igualar em pontos e passar nos critérios também. Então o Corinthians tem a faca e o queijo na mão para ir direto para as oitavas de final da Sul-Americana, mas claro que a Fiel quer uma vitória com esse time aí para, né, dar uma motivada diante de tanta notícia ruim no bastidor. Pelo menos o time mostra uma cara, mostra uma possibilidade de ter uma perspectiva melhor para a sequência da temporada.